Olá, bem-vindo ao nosso programa, que é o Bate-Papo de Papo com a Bíblia. Estou muito feliz de ter você conosco e hoje eu estou acompanhado do meu querido amigo, pastor, companheiro de batalha espiritual, pastor Edson de Faria, que também saudará você. Tudo bem, pastor? Tudo bem, pastor Kenji? Boa tarde a você que está nos assistindo. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo acompanhe você, resplandeça sobre você. Atenção, porque hoje o assunto é interessante. Não é verdade, pastor? Hoje, infelizmente, nós não estamos com o pastor Silvio Martinez, está enfrentando luto em família. Vamos orar pela família do pastor Silvio Martinez, que perdeu o seu irmão no dia de ontem. Na verdade, foi antes de ontem, e nós estivemos lá e vamos estar orando, né, pastor? Com certeza. Para que Deus conforte, console a família do pastor Silvio Martinez. Com certeza. Muito bem. Então, hoje, no nosso De Papo com a Bíblia, nós vamos falar um pouco conversar sobre se o crente pode consultar o horóscopo, né? Mas antes disso, pastor, eu estava lendo aqui uma notícia no Gospel Prime, né? Está datada do dia de hoje e a notícia diz o seguinte, olha: pastor, esposa e filho de 3 anos são presos por atrair inocentes ao cristianismo. Isso se deu na província de Uttar Pradesh, na Índia, né? Então, alega o governo, né, que prendeu a família, que eles quebraram uma lei, a lei de proibição da conversão religiosa ilegal, uma lei que foi sancionada no ano de 2021. Olha só, pastor. E a semana passada tivemos uma notícia também semelhante a esta, mas na Inglaterra. Na Inglaterra? Prenderam um jovem que estava pregando o evangelho, foi preso. Olha só. Foi preso. E as pessoas que estavam em volta dele, 2 receberam multa. O senhor vê, então significa que, de fato, nós vamos enfrentar perseguição mesmo. Com certeza, com certeza. Já começou, né, pastor? Sim. Já começou. Sim. Está em alguns lugares muito velada ainda, mas já começou. Mas nós sabemos disso, né, pastor? Nós sabemos, a palavra diz isso, né? É verdade. Que nós iríamos enfrentar e vamos enfrentar até que ainda está leve. É verdade. Nós não quero assustar ninguém, não. Porque, por exemplo, na Índia, por exemplo, desculpa ter cortado o irmão, mas nesse estado, é o estado mais populoso da Índia, e os cristãos representam menos de 1% dos 200 milhões de habitantes. E mesmo assim, essa minoria está causando. Pois é, que situação, né, pastor? Então, quer dizer que está chegando mesmo, né? Já chegou, né, pastor? O tempo do fim está chegando mesmo. Exatamente. Puxa vida. É o comecinho, quer dizer, comecinho não. Na Bíblia diz o princípio das dores, mas esse princípio já começou. Né? É verdade, já estamos no princípio, tempo. né? Já estamos. Muito bem. E a igreja tem que se fortalecer, né, pastor? Sim. E, bom, as experiências que temos, a Bíblia no que se apresenta, o povo de Deus parece que cria mais força realmente aí. Na perseguição. E a gente tem que se firmar em oração, na palavra, em missões também. Eu vejo o seguinte, pastor, quando nós estamos numa tranquilidade, a gente abre toda a guarda. É verdade. Né? Então, quando a gente realmente tem algo a se preocupar, fala, opa, não sou eu que vou lutar. É verdade. Porque a batalha não é nossa, é de Deus. Né? É de Deus, né? Muito bem. Eu quero também fazer agora um convite a você, que você possa nos visitar. Nossa igreja, Igreja Batista Nova Vida, fica aqui em São Caetano do Sul, na rua São Francisco de Assis, número 107, no bairro Santa Maria. Você será muito bem-vindo nos nossos cultos às segundas-feiras, 19h30, às quartas-feiras, no mesmo horário, 19h30, e aos domingos, às 9 horas da manhã, nossa escola bíblica dominical, né? Às 10 horas, o culto de celebração, e o último culto de celebração, às 18h30. Pastor, fala um pouquinho da escola bíblica para a gente. Falo, né? Para mim é um prazer sempre falar dessa maravilhosa escola. É uma escola onde todos têm o seu campo, né? Desde o mais jovem, a mais ter idade,
até aquele mais experiente. Não vou falar velho, né, pastor? Aquele mais experiente, né? Tem realmente assunto para todas as idades. E temos também o tempo onde, se você estiver interessado em batismo, nós temos uma classe especial. Aliás, esse mês teremos batismo, né, pastor? Exatamente. Acho que são 5 jovens, um adulto, se não me falha a memória, e acho que um adolescente qualquer, assim, né? Mas isso eles têm a chance, nessa escola bíblica dominical, uma classe especial para eles. E muito contente, porque o pastor Kenji abraçou uma classe que já cresceu logo no começo, dos adolescentes. Né? Coitado deles. Coitado deles. Mas isso foi uma experiência muito gostosa, que nós tivemos a IBF, né? Escola Bíblica de Férias, e os adolescentes se prontificaram a estarem mais assíduos na igreja. É verdade. Então, nós aproveitamos e o pastor Kenji abraçou. A ideia é o professor das classes dos adolescentes. Mais uma vez, coitados deles. Mas, enfim, fica aí o nosso convite para você conhecer a nossa igreja, que procura ser uma igreja bíblica, uma igreja de oração. Né? Exatamente. Pastor, vamos ao nosso tema da nossa conversa, do nosso bate-papo de hoje. Pode o crente, sei lá, todos os dias, pela manhã, né? Antes tinha um jornal, né? Agora vai consultar, ou vai direto no site, sei lá, onde. Vai consultar o horóscopo para ver como é que vai ser o dia dele, né? Se vai ser um dia bom ou não. Ou, de repente, vai consultar para ver se naquele dia ele vai encontrar o grande amor da vida dele, né? O crente pode consultar o horóscopo? Bom, eu vou citar primeiro o apóstolo Paulo, né? Que diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu posso... Então, só que tem que tomar cuidado, né? Será que pode mesmo? Exato. É interessante porque o que é horóscopo? Né? Sim. É você saber alguma coisa do seu futuro. Né? Em linhas gerais, é mais ou menos isso. Né? Puxa, mas eu não posso saber o que vai acontecer comigo amanhã. Se eu posso jogar na cena, né? Eu vou ganhar uma grande bolada. Na loteria. Não faz mal para ninguém, eu estou pesquisando para mim. Né? Essa é uma pergunta que sempre vem junto com aquilo que a gente Como quer se fosse fazer. algo inocente. Né? E começa assim, né? Muito inocente. Mas eu vejo o seguinte, tudo aquilo que nos separa de Deus é pecado. Se nós olharmos o que está escrito lá na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4, ele vai dizer o seguinte: todo aquele que pratica pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. E aí nós vamos ver que é uma violação de um preceito. Então, pastor, mas onde que está sendo quebrada a lei aí? Por exemplo, eu estou indo lá, eu vejo lá, sei lá, eu vejo o período do meu nascimento, eu localizo ali qual é o meu signo, aí no meu signo eu vejo qual é a previsão ali, olha, hoje você vai ser feliz, hoje você vai ser triste, enfim, né? Onde estaria o pecado aí? Se nós olharmos o que está escrito lá no comecinho da Bíblia, Deuteronômio, né? Eu vou ter a liberdade de ler capítulo 18, versículo 9 a 13. Tá. Né? Diz assim na minha versão: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes, olha o que diz, né? Repugnantes, que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação. Se eu estou curando o horóscopo, estou fazendo atrás de adivinhação. Que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçarias, né? Que faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Entendi. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor,
o seu Deus. Então significa presságios e adivinhações fazem parte das coisas repugnantes. Repugnantes que Deus Abomina. Que Deus abomina. Entendi. Então, se nós olharmos, já foi dito para aquele povo, nós somos o quê? Somos o povo de Deus também. Né? Então, nós temos que olhar bem, muito claramente isso, e com muita seriedade, porque é muito grave. Então, pastor, alguém pode chegar e falar assim, não, mas eu não vou ver o meu futuro, eu não estou preocupado com o meu futuro, mas eu gosto de ver, por exemplo, cada signo tem a sua característica, né? Fala que, sei lá, né, o signo tal é assim, é assado, e confere, isso bate, então eu tenho que encontrar alguém de um signo que bata com o meu, para eu casar, enfim. E se a pessoa falar desse jeito, pastor, será que isso também está errado? Pastor, é com as coisas mais simples que começam as dificuldades. Né? Achando que, mas isso não estou prejudicando ninguém, estou vendo para mim. Né? Então é assim que começam as coisas. Pelo embrião daquilo que eu vou fazer contra Deus, começa assim, naquilo, mas que mal faz? Todo mundo faz isso, Sim. Né? É algo que eu vou fazer também, não prejudico ninguém. Mas é aí que começa. Então, temos que voltar nosso pensamento de novo ao que Deus falou para aquele povo. Né? Ele abomina. Abomina. Qual que é a base da astrologia, pastor? Do horóscopo, da astrologia? Qual que é a base? Tem uma base científica? Tem. Hoje em dia está bem separado, né? Antigamente não era tão separado assim. Então, nós temos o estudo dos astros, realmente. Que é a astronomia. Que é a astronomia, né? Que é científico. Sim. Né? E tem a astrologia. Né? Que é místico, que é então. Já é misticismo, né? Será que o Saturno estando aqui ou estando ali, meu filho vai nascer, ou eu vou me casar, vou cortar o cabelo nessa época? Sim, é verdade. Porque dizem até que se você corta numa certa temporada, teu cabelo fica mais fino. Né? São mitos que surgem, né? Ou não cresce mais. Vai crescer, vou fazer economia, vai crescer menos, né? Então, mas é um cuidado que temos que ter, pastor. Porque às vezes as coisas começam tão simples, entre aspas, sem maldade. Por isso que Paulo falou, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Parece, né, pastor, que a astrologia nasce lá entre os caldeus, né? Eles tinham lá os zigurates, que é aquelas pirâmides que eles observavam o movimento dos astros, das estrelas. Será que é ali que eles alegam ter a base científica para a astrologia? Pode até ser, né? Porque alguém pode falar, puxa, mas os magos não avisados do nascimento de Jesus. Sim. Né? Eu entendo aí foi mais um sentido de ciência que eles tiveram. Né? A ciência da época a deles. ciência da época. Né? Não tanto pelo misticismo da coisa. Né? Porque eu não imagino Deus usando algo estranho a ele para ter vivência de uma promessa. Né? Então, eu imagino que foi mais um sentido de científico que eles tiveram. Né? Para eles foi novidade. Né? Puxa, aquela está diferente, né? Diferente daquilo que a gente época do nascimento de Jesus. Da época do nascimento de Jesus. Né? Mas eles praticavam isso. Mas eles praticavam, realmente, eram magos, né? Chamados até de, entre aspas, sim, magos, né? Magos. Talvez magos tinham dentro uma ciência, não tão ciência. Né? Então, se nós falarmos, por exemplo, de mapa astral, que o pessoal faz os cálculos ali... A gente não é muito conhecedor disso, né? E parece que cobra um caro, né, pastor? Exatamente. O crente não tem o porquê de se utilizar disso. Exatamente. Mesmo porque quem conhece o futuro é somente Deus. Pela sua onisciência, né? Então eu separei aqui um texto que está lá tem Tiago, capítulo 4, versículo 13 até o 18, mas tem também lá Jeremias 29, 11. Jeremias é bem mais eficiente disso. Diz assim, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês. Sim. Se é Deus que conhece os planos, Ele conhece o nosso futuro.
Aliás, ele sabe da nossa vida antes mesmo de nós sermos gerados. Então o crente tem que se acalmar, não é? Tem que confiar que o seu futuro está nas mãos do Senhor. Exatamente. Né? E não querer ficar bisbilhotando. É bisbilhotando mesmo, né, pastor? A ansiedade, talvez, Sim. justamente é que faz com que a pessoa corra atrás disso. Sim. Né? Então, nós estávamos até comentando um pouquinho antes da nossa conversa sobre Saul, né? Sim. Ele foi atrás de uma médium para consultar mortos, né? E ele estava num perrengue, né? Estava correndo atrás e falou, tem uma luta, estou em guerra e eu quero saber, né? Ele teve uma péssima notícia lá. Péssima notícia. Mas é bom. Pastor, o senhor colocou uma coisa muito interessante, que é a questão da ansiedade. Eu creio que até mesmo crentes ansiosos acabam cometendo esse erro, né? De buscar saber algo do futuro, indo atrás dessas fontes duvidosas, não é? Sem dúvida. A ansiedade é o problema central. É o problema, talvez, crucial, né? Talvez o problema... E hoje, de função de tudo que se vive, quem não anda ansioso? Sim. Né? Mas a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. E esse talvez seja um pecado que nós pedimos perdão diariamente a Deus. Sim, né? sim. Porque é difícil nós não vivermos ansiosos, né? Sim. Com as questões que estão acontecendo, problemas de saúde, né? Então a gente vive, mas Deus está dizendo, não andem ansiosos. Né? Porque Ele está na frente. Inclusive, como Jeremias falou, eu vou ler o texto todo do versículo 11, capítulo 29, que diz assim, porque sou eu que conheço o plano que tenho para vocês, diz o Senhor. Olha quem está falando, né? Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Futuro. Então, não precisa ficar consultando. Deus sabe. Nós estamos na concha das mãos de Deus. Sim, né? sim. Eu gosto muito dessa expressão que a irmã Maria Helena usa. Nós estamos na concha das mãos de Deus. E é Ele que está nos direcionando. Então, se Ele está bem claro que se Ele conhece o nosso futuro, já planejou o nosso futuro, cabe a nós descansarmos. Em quem? No Senhor. Eu lembro que, quando eu não era crente, eu também recorria ao horóscopo, né? Na época tinha um jornal de papel, né? E a gente então ia até a parte onde tinha o horóscopo. Era a primeira a ser aberta. Né? E aí a gente ia ler, né? E ali tinha aquelas previsões assim muito gerais, né? Você vai receber isso, vai ser feliz, vai ser... Nada específico. Sim. Né? Bem geral mesmo. Então, quer dizer, uma palavra que atinge tudo, né? Atinge tudo, nada específico. É bem genérica, né? E aí eu ficava pensando, e se tiver errado? Eu já fiz comparações na época, né, atrás, tinha 20 anos de idade, eu fiz comparações entre um horóscopo e o outro, né, entre uma previsão e outra, né, e geralmente aquelas previsões que surgem no final do ano, né, falando o ano que vem, etc e tal, e eram coisas totalmente diferentes, né, e isso me deixava bastante desconfiado disso. Né? Quem será que tem razão? Né? Não é? Quem será que está falando melhor para mim? Né? Falei, caramba, esse aqui está falando isso, essa aqui está falando aquilo. E aí, quem é que, né? Você nunca já chegou para ninguém, ligar para ninguém. Falou, escuta, aqui está escrito ali. Como é que é isso, né? Vamos conferir isso, né? Não tinha como, né? Mas é claro, obviamente a gente respeita quem confia, né? Tem essa fé nessa direção. Mas o crente em Cristo Jesus, né, o crente, o evangélico, né, o cristão, ele então não deve consultar. Não. A resposta realmente, aquela pergunta se deve ou não, a resposta é um não bem grande. Né? Justamente por quê? Porque se você fizer isto, você está indo contra a vontade de Deus. Contra uma ordem expressa, né? Como nós lemos aí em Deuteronômio. É, né? bem uma questão de... Para Deus é abominável. Entendi. Então, imagina, né? Deus falando que é abominável para Ele, por que eu vou praticar isto? Sim, né? Sim. Eu também vou ser abominável para Ele. Onde está a minha fé? Né?
eu vou talvez colocar uma coisa muito séria aqui, mas será que eu sou convertido mesmo? Né? Se eu sei que é abominável, estou Estou procurando. procurando, então, porque o que é o pecado? É a separação da vontade de Deus. Sim. Né? Então, se eu estou praticando isto, então estou me separando do amor de Deus. É esse cuidado que nós temos que ter. Agora, as moças gostavam muito daquele, na minha época, né, aquelas revistas femininas, né? Eu não lembro os títulos das revistas, os nomes das revistas, mas eu sei que eu era jovem ainda, eu via muitas das minhas colegas de escola, né, indo atrás dessas revistas, Capricho, agora eu lembrei de uma, né? E nessas revistas, então, falava a respeito de horóscopo, né, obviamente, e também da combinação de signos, né? Então, a menina do signo X vai se entender com o rapaz do signo Y, mas se for rapaz do signo Z, não vai dar certo, etc. e tal. O que o senhor acha disso? Bom, esse meu achômetro está totalmente fora, né? Pastor, tudo aquilo que vai em choque com a palavra de Deus, tá? Eu talvez seja mais radical até. Até porque a palavra de Deus também não fala nada a respeito disso. Não fala nada a respeito disso, mas ela fala que você não deve fazer. Tá? Ela diz que você não deve fazer isso. Então, se eu já tenho uma chamada de atenção na palavra de Deus, e a palavra é de Deus, né? É Deus falando, então eu tenho que tomar consciência realmente que eu tenho que me afastar disto. Eu acho que não tem... pastor, evangelho é muito simples. Sim. Basta você praticar. Sim. Então, se a palavra de Deus diz não, é não. Então seria assim, uma pessoa que buscasse uma outra do signo Y, Z, ela estaria mais ou menos querendo adivinhar. Né? Adivinhação. Que o signo X, Y, Z tem essas características, então ela pode se relacionar ou não. Seria uma adivinhação também. Se eu sei que o meu Deus sabe tudo sobre mim, já tem tudo já planejado em relação à minha vida, eu tenho que deixar minha vida nas mãos de Deus. E confiar. Né? E falar, Senhor, olha, eu gostaria de estar namorando, mas eu não sei com quem namorar. O Senhor coloca na minha frente alguém, e Ele vai colocar, sim, não é brincadeira, não, Ele coloca. Se estivermos orando, buscando mesmo. Confiando, buscando de todo o coração, Ele vai colocar, sim. Não adianta eu ficar procurando, arrumando caminhos, né? Que vai fazer com que eu quebre a cara se eu fizer isso. Existem algumas pistas que são muito claras para nós, né? Não precisamos de um horóscopo, por exemplo. Eu tenho o costume, de, quando estou aconselhando jovens, né? Se for uma moça, eu digo a ela, olha, você quer ver se esse rapaz que você está se interessando é bom? Veja como ele trata a mãe dele. A forma como ele trata a mãe dele, você saberá como você será tratada no futuro, né? Quando você for esposa dele, né? E quando é um rapaz, eu digo, veja como ela trata o pai dela, né? A forma como ela tratar o pai dela será a forma que ela tratará você no futuro, quando você for o marido dela. Então, são pistas, né? Pistas exatamente. que são fáceis, né? De nós observarmos, né? De, não, olha, não, ele vai melhorar, ou ela vai melhorar. Muitas vezes isso não acontece. Isso não acontece. Infelizmente, a grande maioria das vezes não acontece. Não é? E também pior ainda se for baseado numa fonte como o horóscopo, né? Talvez a pessoa tenha quem compare, né? O horóscopo falou, culpa dele. O signo dele tinha que combinar com o meu não, e... né? Talvez teve uma hora errada lá. Que... não dá. Eu, nesse ponto, pastor, eu sou bem radical mesmo, sabe? Então, na minha visão, é não e é não mesmo. Nem consultar para o futuro, nem consultar para o amor, então. Não, se você está consultando para o futuro, você está consultando também, de certa forma, para o amor, né? Então, procurando alguém com quem namorar, que eu planejo casar, você está planejando um futuro, formação de uma família, né? Então, eu tenho que tomar também esse cuidado. Mas nosso Deus é tão bom que
porque Ele planeja tudo para nós. E esse texto foi sensacional. Jeremias 29:11. Eu é que sei. Sim, exatamente. Eu é que sei os planos. Por isso que eu digo, quem sabe o nosso futuro é Deus. Ele é onisciente. Né? Antes de nós nascermos, Ele já sabia. Já sabia, exatamente. Muito bem, estamos conversando aqui a respeito do horóscopo, o crente e o horóscopo. Agora vamos ver com o Ed. Ed, você tem alguma palavra aí para nós, alguma pergunta, alguma participação? Temos aqui, pastor, várias participações simultâneas aqui, o pessoal simultâneo assistindo aqui ao vivo. A Samantha Regiane, ela diz: o início de um propósito entre eu e Deus começou com esse tema. Ah, sim. Legal, né? Verdade. A Maria Célia também está participando. A Cida Spatiaquercia manda boa tarde. A Dina, ela diz boa tarde, paz aos pastores irmãos. O Antônio Aires também participando. Antônio. A Quitéria Maria também está assistindo o programa. O Antônio Aires, ele até diz assim, ó: o horóscopo é leitura fria, validação totalmente subjetiva. Me espanta que ainda acreditem em astrologia. A Gilma Cardoso também manda um boa tarde. A Sônia Germano também boa tarde. A Alessandra Faria também mandou um boa tarde, participando também. A Célia Primo, ela diz: consultar horóscopo é uma forma de praticar adivinhação, e isso não agrada a Deus. Olha só. A Rosíris Batista manda boa tarde para os pastores. Mais um comentário aqui do Antônio Aires, que ele diz que já trabalhou diagramando o jornal e muitas vezes não tinha tempo de buscar o horóscopo e buscávamos o de meses passados e ninguém percebia. Pelo contrário, falava que dava até certo. É isso aí, pastor. Obrigado, Ed. Obrigado. Assim, depois você coloque também o seu pedido de oração, que daqui a pouco nós estaremos orando, intercedendo por sua vida. Então, vá anotando, manda para o Ed o seu pedido de oração e nós daqui a pouco estaremos intercedendo por você e por sua vida. Muito bem, pastor. Agora, assim, existem astrólogos, astrólogas mais famosos aí do mundo, né? Não sei agora de cabeça, mas eu sei que houve alguns casos em que fizeram uma previsão e parece que deu certo, né? Tipo Nostradamus, né? Mas dos tempos modernos, né? O que a gente fala a respeito disso? Quando um astrólogo, uma astróloga fala que vai acontecer uma coisa e de repente aconteceu mesmo, o que a gente pode dizer disso, pastor? Teve até uma época que tinha um tal povo, né? Lembra? O povo que andou acertando uma série de previsões, né? Mas eu entendo o seguinte: o inimigo também tem poder. Sim. Né? Nós não podemos descartar isso, porque ele engana. Nós vimos aí o que o nosso diretor falou, de que se não tinha o horóscopo do dia, usavam de outra época e às vezes dava certo. Exato. Né? Então, quem que estava sendo enganado aí? Sim. Né? Sim. Então, o inimigo, ele realmente tem formas de atacar que realmente para nós é agradável, né? Mas que com base em mentiras. Ele é o pai da mentira. Né? Quer dizer, algumas vezes pode coincidir, então. Então, pode até dar certo, né? Mas é uma dessas vezes que dificilmente daria certo. Mas o inimigo também tem poder. Satanás também não se pode negar que ele tem poder. Aliás, isso me fez lembrar o que o senhor colocou de Saul, quando ele foi consultar a necromante, lá, aquela médium, né? O espírito que ela viu, Sim. que diz ser de Samuel, né? Fez uma previsão, né? Fez uma profecia. Disse naquele texto lá, né? Amanhã você e seus filhos estarão comigo. Né? E de fato, Saul e Jonatas morreram. Né? Mas não foram todos os filhos. Sim. Né? Então, me parece que a profecia de Deus, a profecia que vem do coração de Deus, é aquela que se cumpre tudo em todos os detalhes. Exatamente. Né? Não fica nada a desejar. Nenhuma vírgula fica fora. Exato. Nenhuma vírgula e aquilo que vem, que não vem dele, né,
pode até coincidir em algumas coisas, pode até acertar em alguns pontos, mas ela não é completa. Não é total, não completa. Aliás, nosso Deus é completo. Sim. Né? Então, não se pode negar isto. Então, quando nada vem de Deus, então tome um cuidado. Pastor, a palavra de Deus é bem clara. É bem clara. Por isso que, às vezes, para certas coisas, eu sou meio duro em algumas coisas. Né? Você não pode negar a palavra de Deus. Se eu estou indo contra ela, eu estou negando a palavra de Deus. Então está muito claro, né, pastor? Então, em relação ao horóscopo, astrologia, a palavra certeira é Deuteronômio, capítulo 18, que o senhor leu. Exatamente. Então tem que tomar, porque ela fala por si só, a palavra de Deus. Né? Então ela está aqui, nós temos a liberdade, e vamos aproveitar essa liberdade de consultar a qualquer momento. E talvez por isso, pastor, que as pessoas às vezes não consultam a palavra de Deus. Preferem ouvir outras coisas. Outras fontes. Fábulas, né? A Bíblia diz bem claro, fábulas, né? E ao invés de... É que a palavra de Deus também, ela penetra. Sim. Né? Então, às vezes, não convém a mim, se eu vou ler a palavra de Deus, isso é pecado, mas eu quero. Sim. Né? Então, esse eu quero é que é o problema. Pastor, a gente poderia ligar a consulta ao horóscopo, aos astros, à idolatria, já que, por exemplo, isso está envolvendo os astros, os planetas, que têm nomes de deuses, não é? Sim. Marte, Saturno, Júpiter, né? Então, a gente pode, de repente, aquele que consulta os astros, né? Está cometendo pecado de idolatria? Eu entendo que sim, porque ele está se envolvendo e dando mais verdade, vamos dizer assim, aquilo que não é Deus. Então, ele está colocando aquilo no lugar de Deus. Talvez eu consultando os astros, eu estou dizendo que os astros falam mais em relação à minha vida do que Deus fala em relação à minha vida. Tá? E como é que pode, né, um corpo celeste inanimado influenciar corpos animados como somos nós? Que se dizem inteligentes. Né? Como é que poderia? Que tipo de raciocínio? Acho que é totalmente irracional. Né? Talvez seja meio pesado falar isto, né? Sim. Mas eu não estou agindo pela minha razão. Sim. Tá? Deus nos deu capacidade, bom senso. Né? Então, se eu tenho bom senso, não vou correr atrás disso. Eu vou correr atrás daquilo que realmente supre a minha necessidade mesmo. Deveríamos crer na providência de Deus. Exatamente. E isto, pastor, vai muito mais, que se está no começo da Bíblia, vai estar lá no fim em Apocalipse também. Sim. Lá também vai falar algo nesse sentido. Né? Eu tenho até dois textos aqui, lá de Apocalipse. Um deles é o 19. É o 16, Apocalipse. Apocalipse 16. 16, 14. Que diz assim, vai bem mais, é bem mais sério, né? Mais grave. E na minha versão, é Apocalipse 16, versículo 14, que diz assim: são espíritos demônios que realizam sinais milagrosos. É aquilo que nós falamos aqui. De repente, alguma coisa pode dar certo. Eles têm poder. Tem poder. Tá? É o 16... 14, né? São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha. Aqui já fala mais da Armagedon, né? Armagedon. Mas só esse começo já dá para ter uma noção de que eles também tem poder. Tem poder. Tem poder. Então, temos que tomar assim. Veja, a palavra de Deus nos dá alerta. Como você mesmo colocou, nos dá as pistas para que a gente possa seguir. Essa é uma delas. Sim, sem dúvida nenhuma. Né? Muito bem, espero que você esteja acompanhando o nosso raciocínio, nosso bate-papo, né? E esteja pronto aí para tomar uma decisão em relação a isso. Se você ainda tem dúvida se é pecado ou não, o crente
consultar o horóscopo. Nós vamos falar um pouquinho do nosso ministério de intercessão. Vou pedir para o pastor Edson falar sobre ele antes de nós orarmos juntos. É um ministério dentro da nossa igreja que eu entendo como um dos grandes ministérios, pastor, porque envolve oração, né? E eu tenho certeza que o pastor Kenji, ele tem um carinho especial por esse ministério, porque ele envolve oração. E o pastor Kenji tem deixado bem claro, com respeito a esse ministério, que ele envolve realmente oração. Às segundas-feiras, às 19h30, nós temos uma reunião deste ministério com a igreja e envolve especificamente oração. Nós oramos por vários motivos, oramos em vários sentidos, né? Questão de saúde física, saúde espiritual, problema nos lares. Nós estamos numa campanha de uma oração muito grande para as crianças, né, que estão sendo atacadas de todos os lados, jovens, né? Os lares, né, pastor? Os lares estão sendo extremamente atacados violentamente, né? A nossa nação, orando pela nossa nação, pelo mundo, pedindo perdão pelos pecados que nós cometemos, né, pastor? Sim. E como eu aprendi já há algum tempo, nós temos que orar também pelos pecados, nominando nossos pecados, né? Sim. Que às vezes a gente fala, Senhor, perdoa os meus pecados, e acumula tudo num mundo só, pacote só, e acho que já está resolvido, né? Verdade. Então nós temos que realmente ter consciência daquilo que nós fazemos. Às vezes falamos mal de alguém, até sem querer falar, mas a gente acaba falando, pensando, né? Não basta fazer, basta pensar às vezes. Já pecamos. Então nós temos muitas vezes que nominar realmente aquilo que eu estou fazendo. Aí já não estou dizendo nem A, B ou C. É problema individual, né? É o relacionamento nosso com Deus, individual com Deus. E é um ministério que tem crescido, né, pastor? Sim. Nós temos um bom grupo, né, de intercessores. Ontem nós estamos em reunião, tivemos um bom grupo, né? E a expectativa única é estamos orando realmente por cada um pelos outros, né? Aprendendo a nos perdoar. Sim, né? A conviver. A conviver, embora com pensamentos às vezes diferentes, mas nós temos que nos tolerar. Sim, né? sim. A Bíblia no bom diz sentido. No né? bom sentido, né? Não é daquele, eu vou, por quê, né? Não, é no bom sentido, tá? Aprender a liberar perdão, Sim. a ser perdoado. E a pedir perdão também. A pedir perdão, que às vezes é difícil, né? Você liberar, sim, mas às vezes você pedir perdão, eu vou me humilhar. Eu vou pedir perdão para o pastor Queijo, que eu falei mal dele, vou me humilhar dele, né? Sim. E não é humilhação, não. Então, pastor, toda segunda-feira, então, às 19h30? Até umas 20 horas, até no máximo 21 horas, né? Mas é 1h30 que a gente passa lá, pastor, de oração. Sim. De oração. Sim. E temos a vigília também, não é? Temos a vigília, a última sexta-feira do mês, né? Que é dirigida pelo irmão Josué, né? Diácono. E também tem tido uma boa frequência também, né, pastor? Sim. E também é especificamente oração. Certo. Agradecendo pelo mês que está findando, pelo mês que está começando. É sempre a última sexta-feira de cada mês, né? Tá certo. Muito bem, Ed. Temos pedidos de oração? Os pedidos de oração, pastor, Sim. vão para a Patrícia Cadre, que também está participando aqui. Ela está fazendo pedido de oração para Maria Eulália Nascimento e Edson Ratti. O motivo, câncer, pastor. Ok. A Samira também está mandando que Deus abençoe grandemente os pastores, o programa. Também pedido de oração para ela, também para a família. A Alessandra Faria pede oração para que Deus abençoe com encomendas. Amém. Ela também diz assim: não podemos esquecer que o nosso inimigo usa essas pessoas que são as pessoas da astrologia, né? Ela está dizendo isso também. Pedido de oração também para o Antônio Aires, para a Célia Primo, para a Sônia Germano, a Gilma Cardoso, para a Dina, o Diná, né, pastor? Acho que é Dina. A Cida, e a Maria Célia e a Samanta Regiane, pastor. Ok,
Muito bem. Pastor, eu sei que o senhor não vai guardar todos os nomes, né? Mas podemos apresentar essas vidas ao Senhor nesse momento. certeza. E você que está nos acompanhando com carinho da sua audiência, esteja conosco agora em espírito de oração, que estaremos intercedendo também por sua vida. Vamos orar? Vamos sim. Maravilhoso e querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela liberdade que o Senhor nos dá de falar diretamente com o Senhor. Sim, Deus. Te louvamos, ó Deus, por causa disto. O Senhor ouviu, ó Deus, a cada nome que foi dito. Com certeza eu não estou me lembrando de todos, mas o Senhor sabe cada nome e cada motivo que foi pedido de oração. Assim, ó Deus, que o Senhor coloque, como já temos aprendido, na concha das suas mãos, Sim, Deus. a cada nome que foi colocado e a cada motivo que são expressos em cada coração. Que o Senhor possa, ó Deus, derramar a tua graça sobre cada um. Nós não sabemos os motivos, mas o Senhor sabe todos Deus. eles, ó Pai. Melhor do que qualquer um, melhor do que as próprias pessoas, ó Pai. Por isso, ó Pai, derrama a tua graça sobre Deus. cada um, seja qual motivo for. Se for saúde, ó Pai, dê cura. Transmita saúde a cada um. Amém. Se for salvação, ó Deus, ó Pai amado, que essa pessoa possa estar nome de deixando Jesus. a sua vida nas tuas mãos Sim, Deus. e aceitando a teu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Sim, Deus. Se for dificuldade nos lares, ó Pai, venha solucionar, ó Deus. Venha cuidá-lo, ó Pai. Ó Deus, nós colocamos em tuas mãos. Sim, porque Deus. sabemos, ó Deus, que o Senhor tem um bom plano, como disse lá em Jeremias. O Senhor sabe todas as coisas sobre todas as vidas, ó Pai. Assim, cuide, Senhor, de cada um. E nós sabemos que o Senhor está pronto a realmente ter esse cuidado individual. Amém. Assim nós oramos, ó Pai, agradecidos, porque estamos orando em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém, Amém. e amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Muito bem, queremos mais uma vez agradecer o carinho da sua audiência. Vamos concluir, então, pastor, né? Então, não vou nem usar o verbo que nós usamos, se o crente pode. O crente não deve consultar horóscopo, astrologia Exatamente. e coisas tais. Exatamente. Deve confiar tão somente Em no Deus, Senhor. no Amém. Senhor. Amém. Eu posso falar de novo lá o que está em Jeremias? Por favor, para ficar bem gravado. Então, Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Marca na sua Bíblia aí, que diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Tá bom? Esse é ele que conhece. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Suficiente, né, pastor? Suficiente. Não preciso mais me preocupar com nada a não ser confiar na palavra de Deus. Tira do seu celular aquele horóscopo. Está certo. Pastor, uma palavra final para o nosso Que Deus abençoe. querido Espero ouvinte. que tenha realmente falado ao seu coração. E não deixe de consultar, mas consultar o Senhor, o nosso Deus. Amém. Deus abençoe. Amém. Quero também deixar o meu abraço, o meu carinho a você. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo bate-papo com a Bíblia, se Deus assim o permitir. Até lá.